Dizer que Hitler é de extrema direita é a mesma coisa que dizer que grama é verde. Dizer que Hitler era outra coisa no campo político é a mesma coisa que dizer que a grama é azul. Parecia impensável que um dia houvesse um forte movimento dizendo que a grama é azul. Mas, infelizmente, o mundo que vivemos hoje está muito parecido com um hospício. Por isso venho aqui explicar didaticamente por que a grama é verde. Por que Hitler era de extrema direita. Afinal de contas é uma das discussões que eu mais vejo nos grupos ateus versus cristãos. Ninguém quer ficar com a culpa. Minha culpa, minha máxima culpa. E sobre espalhar essa notícia, eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. E vou usar uma gíria, e dei licença, foi que deram mole. Quando apareceram os primeiros malucos dizendo que Hitler era de esquerda, foram ignorados, porque achavam que pouquíssimos iriam acreditar nessa patacoada. Aí o monstro cresceu e já era tarde demais. Agora temos essa penca, esse leque de adolescentes e adultos espalhados pela internet achando que a Terra é plana e que Hitler era de esquerda. Há dois revisionismos sobre a história do nazismo que pilantras praticam por motivos políticos e que aparecem em plateia de todos os lados para assistir porque, como eu já disse anteriormente, o mundo virou um hospício. Um deles é que o Holocausto nunca existiu e o outro seria que o nazismo é de esquerda. O primeiro é pior por desrespeitar as vítimas das atrocidades, mas o segundo não deixa de ser abjeto e possui maior probabilidade de iludir as pessoas, e nós estamos vendo isso no nosso campo político nos dias de hoje. Quem difunde essas ideias são os tais chamados grandes pensadores de direita e usuários da internet, que seguem esses pensadores, que divulgam a patacoada que o nazismo seria de esquerda e com um simples objetivo: se livrar do filho feio. Como ninguém, ou quase ninguém, acredita que o nazismo foi algo bom, é melhor esconder o fato de que o nazismo foi de direita, para que o nome da direita não fique manchado. Estranhamente, alguns desses pensadores elogiam o generalíssimo Franco, aquele que teve a ajuda das forças armadas de Hitler para chegar ao poder. Os apologistas da ideia de que Hitler era de esquerda são em geral discípulos do tal Olavo de Carvalho, que por sua vez tem simpatia pelo generalíssimo Franco, que era astrólogo, não é astrônomo, é astrólogo, é zodíaco. Vou mandar pra ele, sou de Escorpião, o que ele vai dizer? Entenderam alguma coisa? Os argumentos dos revisionistas são: primeiro, o nome do partido, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP. Segundo, a cor vermelha da bandeira do partido. Terceiro, as políticas econômicas keynesianas, documentos do partido com retórica anticapitalista. E tem outras pessoas que difundem essas ideias, tal do decadente do Rodrigo Constantino, o tal do Leandro Narlock. As políticas econômicas keynesianas têm dois objetivos. O primeiro é combater a recessão causadas por insuficiência de demanda. O segundo é combater a grande concentração de renda gerada pelo capitalismo. Somente as políticas para atingir este segundo objetivo são necessariamente de esquerda. E esse tipo de política não foi praticada pelos nazistas. Eles fizeram apenas a política de fomento à demanda, que podem ser praticadas tanto pelo governo de direita quanto pelo governo de esquerda. Governos de direita fazem políticas de demanda através de gastos militares. Foi o que fizeram os nazistas. As políticas econômicas keynesianas são justamente isso, para reduzir a concentração de renda. E as políticas econômicas dos nazistas ajudaram a concentração de rendas durante o período de 1933 a 1939. Houve congelamento de salários e aumento de lucros. Então esse intervencionismo nacional socialista não parecia com nada o que seria depois a social-democracia europeia do imediato pós-guerra. Parecia assim como se aqui no Brasil fosse o Médici. Foi um intervencionismo favorável ao capital e não ao trabalho.
Ainda que a política nazista fosse estatizante, elas não seriam de esquerda só por causa disso. Sobre a retórica anticapitalista, isso não é contraditório com a direita, porque a direita tem mais a ver com hierarquia, tradição do que com capitalismo. Inclusive, eu acabei de ver um documentário com Hitler, onde ele criticava o marxismo, tinha que ser destruído, e as ideias socialistas também deveriam ser destruídas. Isso quem falou foi o próprio Hitler. Críticas tradicionalistas ao capitalismo já existem desde que existe o capitalismo. Ainda assim, o capitalismo acabou combinando bem com hierarquia e tradição. Temos grandes exemplos aqui no Brasil, não é, coronéis? O Partido Socialista na Alemanha se chamava SPD e o Partido Comunista na Alemanha se chamava KPD. Eles eram totalmente contra as ideias do Hitler. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, o NSDAP, nunca obteve maioria absoluta no parlamento. O apoio de outros conservadores foi fundamental. O político conservador Franz von Papen, chanceler em 1932, participou do início do governo Hitler. Logo em 1933, começaram as prisões dos comunistas. Houve uma infiltração no partido de esquerda. Eles queriam conhecer o mecanismo, eles queriam saber como derrotar, como destruir os partidos de esquerda. Muito fácil, usando mídia, manipulação, um bom discurso e até mesmo hipnose. Histeria coletiva faz coisas. Os nazistas tinham seu braço anticapitalista, a SA, mas essa foi deixada por Hitler em 1934. E mesmo anticapitalista, a SA também era anticomunista, vai entender esse povo que também era bem louco. Ah, e quem fala que o nazismo era de esquerda também gosta de lembrar do pacto. Sim, o pacto germânico e soviético de 1939. Claro, afinal, Hitler precisava de mantimentos. Ele não podia atacar todos os países de uma vez só, ele precisava de algum, entre aspas, aliado, porque os soviéticos tinham interesse em exportação, é claro. E esses suprimentos e matérias-primas a União Soviética poderia oferecer. Então Hitler tinha o seu interesse, por enquanto, em não atacar a União Soviética. Não só durante 1941 e 1945, que a Alemanha e a União Soviética foram terríveis inimigas, mas também entre 1933 e 1939. Atualmente, os neonazistas são chamados na Alemanha, não sei se a pronúncia é essa, mas eu vou tentar, Rechtsradikal. A tradução é radicais de direita. E podem ter certeza que eles não gostariam de ser chamados de esquerdistas. A história não é uma ciência exata. Admite interpretações diferentes dos fatos, mas não admite negação dos fatos. Quem admite que o Holocausto não existiu ou que Hitler não era de extrema direita, não está tendo uma opinião. Está simplesmente errado. Acadêmicos sérios não deveriam debater, e sim boicotar quem nega o Holocausto ou quem nega que Hitler era de extrema direita. Eventos acadêmicos, palestras que contam com esse tipo de discurso, com esse tipo de pessoas, devem sim ser boicotados. Respira fundo, se acalme e fiquem bem, meus queridos. Quem gostou, inscreva-se, compartilhe, comente. Ajudem o canal a crescer, que eu prometo para vocês muitas surpresas em breve. Valeu, fiquem bem. Vielleicht wird Manfred der Ihne sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Der Kampf gegen Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals erlobte ich mir zum ersten Mal, als unbekannter Einzelner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Wir haben nicht ihre Kolonien, wir haben nicht alle die Möglichkeiten internationaler Weltverbindungen, die diesen Staaten und Völkern zu eigen sind. Sie können uns unterdrücken. Sie können uns meinetwegen töten. Kapitulieren werden wir nicht. Hitler era em essência marxista.
cria de Karl Marx.